E eu acho que a diferença desse governo, primeiro, da escuta coletiva, da escuta no olho, da política com afeto mesmo e com cuidado, me faz cada vez mais ter a certeza dessa minha missão. Eu não tinha noção, eu confesso pra vocês, em 2018, de tudo que viria na minha vida, mas ter o cuidado de cuidar de quilombo, de cuidar de favela, de cuidar de periferia e brigar por isso e falar, gente, olha, quem tá comigo? Um exemplo é Alcântara. Quando a gente chega e tem um GTI específico para Alcântara, que é algo que tá aí há muitos anos, e fala, não, vamos ter os 30 milhões, vai pra OEA e o Estado se pronuncia pedindo desculpa, mas também dizendo, vamos avançar e vamos cuidar, isso já é uma resposta de que a gente está numa missão e num caminho correto, trilhando novos caminhos para uma democracia racial. É inadmissível ainda que a gente tenha, né, em 2023, pessoas que tenham atos racistas, achem que estão totalmente corretos e ainda culpem, por exemplo, o governo. Que cheguem e falem, mas pra quê? Não serve. A gente não tem que falar sobre democracia racial. O que é isso? E a gente tem debatido e falado, a senhora na sua pergunta, traz na sua pergunta aí vários exemplos, assim. A gente não tá começando essa luta de agora, né? E também não vai terminar agora. A gente sabe que a gente tem muito que caminhar. Eu acho que todo e qualquer injúria racial, todo e qualquer ato racista precisa sim ser punido. Eu acho que só assim a gente vai começar a pensar. Bárbara Carini, que é uma professora lá de Salvador, a quem eu tenho muito respeito, a gente falando, e ela fez um vídeo agora recentemente falando sobre a reparação. Tem vários assuntos que estão quentes sobre reparação e a gente precisa pensar as formas de reparação, sabe, Karina? Porque assim, quando a gente fala, vai só pedir desculpas, ou então, vai fazer uma carta de próprio punho e dizer, olha, me perdoe por ter lhe xingado disso ou daquilo, ainda não é suficiente. Eu acho que as pessoas, de fato, precisam começar a sentir no bolso, precisam começar a entender que existem pessoas negras que são seres humanos. Assim, eu fiz essa fala na África, que infelizmente no nosso país, e já para encerrar, não me alongar muito, existem pessoas que pensam que as pessoas negras não são humanas. Existem pessoas que olham pra gente e nos tratam como lixo, assim, que distratam, que xingam quando a gente passa. Não precisa ir muito longe, né? Em 2018, quando eu estava caminhando pós assassinato da minha irmã, eu fui cuspindo na cara com a minha filha no colo, num shopping super famoso do Rio de Janeiro, onde as pessoas não só me xingavam de todos e qualquer tipo de nome que vocês puderem imaginar, mas xingavam também a minha irmã e falando, agora nós estamos no poder, isso em 2018, agora nós estamos no poder e vocês, negros, vão ver o que é bom. Então, ainda existe uma parcela de pessoas que acreditam nisso. Então, eu acho que esse diálogo, como estarmos aqui hoje no Bom Dia Ministra, falando com vários estados, com o país inteiro, é essencial e primordial para que as pessoas coloquem um pouco a mão na consciência e pensem, racismo é crime e precisa ser punido. A senhora está falando nisso, a senhora falou duas coisas que me chamam muita atenção. A história do letramento racial. A senhora acredita que um dia teremos isso na escola? Eu acredito e eu sonho com isso. Como boa professora que sou, desde meus 17 anos, eu sonho muito com isso. Eu sonho para que a gente tenha, assim, professores antirracistas, que a gente tenha governadores, prefeitos, vereadores, deputados, tudo que a gente puder, porque, assim, isso vai, Karine, desde você fazer uma fala que agrida e que você às vezes nem percebe. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo, assim, eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam, de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Muito. Alma branca. Exato, Eu sou muito crítica, porque a gente sempre fala que uma vez que você ganha consciência racial, você nunca mais volta atrás. Então, quando eu tô num lugar que eu preciso falar, olha, vamos escurecer os fatos. E as pessoas olham, assim, um pouco assustadas, mas é pra que a gente cause mesmo um certo incômodo, mas não o incômodo da pessoa chegar ao ponto de dizer, eu não quero falar com você. Não, ao ponto das pessoas olharem e dizerem, poxa, realmente, eu, enquanto pessoa não negra, preciso ter a consciência de que eu falando tal palavra e agindo de tal maneira, as pessoas negras ao meu redor, né, vão se sentir um pouco incomodadas. E a gente tem feito esse esforço, desde comunicar, um outro exemplo, notícias e enunciados de matérias jornalísticas. Sempre que tem a prisão
questão de um jovem branco e um jovem negro, eu escrevi muito tempo pro UOL e a gente sempre debatia isso muito abertamente lá e era ótimo, que era bandido preso com tanto de drogas, e era sempre uma pessoa negra. Jovem preso com tantos... Assim, era sempre uma pessoa branca. Então, ter esse olhar crítico de uma comunicação antirracista começa também porque os jornais são a porta de entrada da população para que leiam, para que se interem. E aí as escolas, universidades também. Então, o máximo que a gente puder fazer de seminários, de palestras, de falas. Mas eu também, para resumir, porque esse assunto me empolga um pouco, mas para resumir e responder a sua pergunta, eu acredito muito e espero muito que, assim, acho que é um começo que a gente tem feito no Ministério da Igualdade Racial, mas que a gente tenha, assim, um letramento aí em todos os lugares possíveis, tanto público quanto privado, para que as pessoas entendam que pessoas negras estão preparadas para adentrar em qualquer espaço de poder, de decisão, de protagonismo, que pessoas negras têm sofrido violência, não só violência política. Eu acho que a Mari é o ápice de violência política, mas a gente tem ali Érica Hilton, Bené, que falam sobre isso, Thalíria, Beni Brioli, eu tô falando um pouco do meu estado, mas tantas outras, né? A gente teve agora em Minas, as mulheres eleitas falaram sobre isso conosco. Então, tem muitas violências espalhadas que eu acredito que o letramento pode ajudar e muito. A gente não tem como não se posicionar, não falar. E que bom que é o presidente Lula à frente desse país agora, da maneira que ele é, com uma pessoa humana, um dos maiores líderes que a gente tem. E eu me orgulho muito de fazer parte desse time e me orgulho ainda mais de ver que temos um presidente à frente fazendo o máximo possível para que os brasileiros voltem bem, em vida, e que a gente espera aí pelos próximos dias que essa guerra cesse. Acho que esse é o meu sentimento do agora. É o nosso. Tomara, ministra. Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, vamos a Belém do Pará, vamos lá com o pessoal da Rádio Cultura. Quem manda a pergunta pra gente agora é o Felipe Feitosa. Oi, Felipe. Bom dia, ministra Aniele Franco, prazer estar falando com você. Em relação à comunidade quilombola, que é muito importante, que é muito presente aqui no Pará, dados recentes mostram que este público aqui no Pará tem crescido, que é significativo. E eu gostaria de saber de você justamente o que o Ministério tem de planejamento, tem de ação, tem de programas voltadas para a população quilombola, que historicamente tem demandas importantes que precisam ser olhadas, precisam ser resolvidas, justamente para que se preserve a cultura, a história desse público. Bom dia, Felipe. Uma honra estar falando com você. A gente está falando aí com esse estado que tem a 4ª maior população quilombola, né? A gente esteve presente 2 vezes já esse ano, né, na cúpula, e também para fazer o lançamento ali do nosso edital, do Atlânticas. Bom, quando a gente fala de quilombola, talvez, a Karina até brincou aqui, né? Muita pergunta de quilombola, mas é um assunto extremamente importante e um assunto também que ficou ali parado nos últimos 6 anos. E eu gosto de reafirmar e lembrar sempre do Aquilomba, desse programa nacional para quilombolas. A gente assinou com o MDHC, né, ali para Marajós, esse acordo para pensar também, porque tem o IDH baixo, para pensar essa entrada também do Aquilomba, para que a gente pudesse estar mitigando todos esses danos, né? Não tem sido uma demanda fácil, mas que bom, por exemplo, que tem Marina Silva ali no MMA, que tem feito conosco e tem pautado do Fundo Amazônia também tirar uma parte para quilombolas, porque quando a gente fala de quilombo, eu acho que algo que mais me deixava apreensiva no começo do ano, Karina, era o montante que tínhamos para cuidar dos quilombos. Pouco. Porque era pouco. Da última gestão para cá, a gente ficou com R$160 mil. E assim, talvez isso não desse para titular um quilombo, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, né, em termos de indenização e tudo mais. E aí, o Paulo Teixeira, que tem sido um grande parceiro, a própria Marina Silva e outros ministros também, que têm sentado conosco e têm pensado, foi importantíssimo, porque agora o INCRA anuncia para o próximo ano algo em torno de 100 milhões para que a gente possa pensar, planejar. E isso, assim, dá um respiro, porque não tem nada pior. E aí, Felipe, para responder você, eu faço um parênteses, que é quando você vem de favela, de periferia, quando você sabe o que é passar fome, ter
assim, na sua vida, dificuldade, você chega num lugar como esse que eu tô hoje, eu sempre costumo dizer que os nossos valores e nosso caráter tem que moldar quem a gente é, independente de onde estejamos. E entender o que essas pessoas passam, por já ter vivido na pele, faz a diferença. E não tem nada pior do que você sentar num lugar e a pessoa falar pra você, olha, a gente tá sem água, sem comida, e você não ter como fazer nada.